Oi, pessoal. Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre as obras, na verdade, de Bruno Latour. No vídeo passado, o livro abordado foi A Vida de Laboratório. A Vida de Laboratório foi escrito em 1979 por Bruno Latour e nesse livro, ele aborda uma metodologia voltado a estudo de campo. Ele foi a campo fazer o estudo dele e, bom, no livro ele propõe, né, o método dele, um método que consiste em observação. Ele observou durante 2 anos como funcionava um laboratório que trabalhou com a purificação de um enzima um hormônio, e ele trabalhou uma questão de organização mesmo, uma organização que ele já começa a transparecer, né, o que seria o grande mote da vida dele, que seria esse estudo das redes, né, das organizações em rede. E, ao mesmo tempo, ele também tenta conceituar o que seria ciência, né, a partir do relato do cotidiano desse laboratório. Bom, aqui a gente vai começar agora o estudo de uma outra obra de Bruno Latour, escrita em 2005. Então, assim, muito tempo depois. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou ler, estudando junto com vocês, o primeiro capítulo, né? A introdução. E o objetivo aqui vai ser uma comparação, se houve uma evolução do pensamento de Latour, se tem alguma ligação com a obra anterior estudada, A Vida de Laboratório. E, principalmente, eu acho que esse livro vai ser fundamental para minha dissertação. Bom, vamos lá. O nome dessa obra é Reagregando o Social, uma introdução à teoria do ator-rede. Então, aqui ele dá continuidade a essa questão da rede e das relações, né, entre os atores nessa rede. Vamos continuar. Bom, aqui sobre as editoras. Vamos lá. Vamos dar só uma olhadinha no sumário, que eu acho importante pra gente ver como vai ser o estudo. Bom, a gente vai focar na introdução, né? Como retomar a tarefa de descobrir associações. Vamos focar na introdução. Eu vou dar continuidade depois à leitura e espero que vocês também, assim. Como eu já falei, os vídeos são mais para me motivar, mas eu espero que alguém assista e fique motivado também, né? Então vamos lá, vamos focar na introdução, página 17. Bom, vamos lá. Como retomar a tarefa de descobrir associações? O argumento desse livro pode ser definido de maneira simples, quando os cientistas sociais acrescentam um adjetivo social a um fenômeno qualquer, aludem a um estado de coisas estável.
a um conjunto de associações que mais tarde podem ser mobilizadas para explicar outro fenômeno. Não há nada de errado com esse emprego da palavra se ela designa aquilo que já está agregado, sem acarretar nenhuma declaração supérflua sobre a natureza do que se agregou. Surgem problemas, no entanto, caso social passe a significar um tipo de material, como se o adjetivo fosse comparável, grosso modo, a outro termo, como de maneira, de aço, biológico, econômico, mental, organizacional, linguístico. Então, o significado da palavra se perde, pois ela agora designa duas coisas inteiramente diversas. Primeira, um movimento durante um processo de agregação. Segunda, um tipo específico de ingrediente que se supõe diferir de outros materiais. Então, aqui, ele começa abordando o que seria social. Social como adjetivo. E ele vê o problema do emprego desse termo por duas razões, né? Primeiro, ele vê o significado social, primeiro, como um movimento, um processo de agregação. E também, esse aqui seria o problema, no caso, que é um segundo tipo de significado para social. Um tipo específico de ingrediente que supõe diferir de outros materiais. Enfim, especificar algo a partir do adjetivo social. Continuando. O que tenciono fazer no presente livro é mostrar por que o social não pode ser construído como uma espécie de material ou domínio e assumir a tarefa de fornecer uma explicação social de algum outro estado de coisas. Embora semelhante projeto tenha sido produtivo e talvez necessário no passado, deixou inteiramente de sê-lo graças em parte ao êxito das ciências sociais. Na fase atual de seu desenvolvimento, já não é possível precisar os ingredientes que entram na composição do domínio social. Tenciono, pois, redefinir a noção de social, remontando seu significado primitivo e capacitando-o a rastrear conexões novamente. Então, poderemos retomar o objeto tradicional das ciências sociais, mas com instrumentos mais bem ajustados à tarefa. Depois de trabalhar bastante com os agregados da natureza, creio ser necessário examinar mais profundamente o conteúdo exato daquilo que se agrega sob a égide de uma sociedade. Esta me parece a única maneira de permanecer fiel aos veneráveis deveres da sociologia, a ciência da vida em comum. Tal projeto acarreta, porém, uma definição daquilo que geralmente se entende por essa disciplina. Traduzida tanto do latim quanto do grego, a palavra sociologia significa ciência do social. Ela seria excelente se não fosse dois empecilhos, o termo social e o termo ciência. As virtudes que hoje nos dispomos a atribuir aos empreendimentos técnicos e científicos têm pouca relação com as intenções dos fundadores das ciências sociais, quando inventaram suas disciplinas. Na época em que a modernização corria solta, a ciência era uma necessidade absoluta, a ser prolongada indefinidamente, sem nenhuma preocupação impedindo seu progresso. Eles não imaginavam que sua amplitude poderia torná-la praticamente uma extensão do resto de suas relações sociais. Vamos lá. O que entendiam por sociedade sofreu uma mudança não menos radical, o que se deve em grande parte à própria multiplicação dos produtos da ciência e da tecnologia. Já não se sabe ao certo se existem relações específicas o bastante para serem chamadas de sociais e agrupadas num domínio especial, capaz de funcionar como uma sociedade. O social parece diluído por toda parte e por nenhum em particular. Assim, nem a ciência nem a sociedade permanecerão estáveis o suficiente para cumprir a promessa de uma forte sociologia. Vamos voltar só para recapitular o que a gente leu.
fazendo uma análise do que foi lido. Ó. Aí ele vai dizer por que o social não pode ser construído como espécie material ou domínio, e assumir a tarefa de fornecer uma explicação social de algum outro estado de coisas. Então aqui ele diz que ele vai redefinir a noção de social, remontando o significado primitivo, capacitando a rastrear conexões novamente. Aqui ele vai fazer um tratamento do conceito, né, epistemológico, da raiz, do radical, que seria sociologia. Então, ele vai falar aqui do latim quanto do grego. A palavra sociologia significa ciência do social. E justamente esse conceito epistemológico, digamos assim, já fornece um empecilho. Bom, aqui a gente vê, nesse trecho, uma relação com o livro anterior, que foi abordado no vídeo, né, anterior, A Vida de Laboratório. Ele trazia naquele livro justamente essa ideia. As virtudes de hoje, dispomos a atribuir aos empreendimentos técnicos científicos, têm pouca relação quando inventaram suas disciplinas. Que na verdade ele vai dizer no livro A Vida de Laboratório que não é bem assim, né? Na verdade existe sim em empreendimentos técnicos e científicos a noção dessas relações sociais. Ó, eles não imaginavam que sua amplitude poderia torná-la praticamente uma extensão do resto das relações sociais. Então, realmente, ele retoma. No início, a gente já vê que ele não abandona a ideia trazida anteriormente no livro, lá da década de 70, do final da década de 70. Interessante esse trecho. Não se sabe ao certo se existem relações específicas bastantes para serem chamadas de sociais e agrupadas num domínio especial capaz de funcionar como sociedade. Social está dividido por toda parte e por nenhuma parte particular. Vamos continuar. Bom, a despeito dessa dupla metamorfose, poucos cientistas sociais chegaram à conclusão extrema de que tanto o objeto quanto a metodologia das ciências sociais devam, em consequência, ser modificados. Só fazer mais uma pausa aqui. Realmente, aqui é basicamente o resumo, em uma frase, do que ele abordou, né, no livro A Vida de Laboratório. Eu acho que aqui ele vai manter o pensamento dele anterior, mas vai ter uma evolução de acordo com a evolução da sociedade, né? Então a gente provavelmente vai ter surpresas e como se fossem aglutinações, assim. Ele vai provavelmente se apropriando das novas possibilidades de visão da ciência e tudo mais. Então, ó, vamos grifar essa frase. A despeito dessa dupla metamorfose, poucos cientistas sociais chegaram
a conclusão extrema de que tanto o objeto quanto a metodologia das ciências sociais devem, em consequência, ser modificados. Vamos continuar. Após inúmeras decepções, eles ainda esperam alcançar algum dia a terra prometida de uma ciência verdadeira que explique o mundo social real. Nenhum estudioso tem tanta consciência dessa dolorosa hesitação quanto os que, como eu, passaram anos e anos às voltas com este paradoxo. Sociologia da ciência. Justamente em virtude das muitas contradições suscitadas por esse subcampo fértil, mas um tanto perverso, além das numerosas mudanças na acepção de ciência. Penso estar na hora de modificar o que se entende por social. Quero, pois, encontrar uma definição alternativa para a sociologia, sem descartar este rótulo útil, e continuando fiel, assim espero, a seu apelo tradicional. Bom, o que vem a ser uma sociedade? O que significa a palavra social? Por que se diz que determinadas atividades apresentam uma dimensão social? Como alguém pode demonstrar a presença de fatores sociais operando? Quando o estudo da sociedade ou de outro agregado social se revela profícuo? De que modo o rumo da sociedade pode ser alterado? Para responder a essas perguntas, duas abordagens muito diferentes foram adotadas. Só uma delas se tornou senso comum. A outra é objeto do presente livro. Vamos lá. Pequeno suspense sobre o tema do livro. Continuando. A primeira solução foi postular a existência de um tipo específico de fenômeno, chamado por vários nomes: sociedade, ordem social, prática social, dimensão social ou estrutura social. No último século, durante o qual foram elaboradas teorias sociais, era importante distinguir esse domínio da realidade de outra esfera como economia, geografia, biologia, psicologia, direito, ciência e política. Um dado traço era considerado social ou inerente à sociedade, quando apresentava por definição propriedades específicas, algumas negativas, não devia ser puramente biológico, linguístico, econômico, natural, e outras positivas. Deve compor, reforçar, exprimir, preservar, reproduzir ou subverter a ordem social. Uma vez definido esse domínio, ainda que de maneira vaga, podia-se usá-lo para lançar alguma luz sobre fenômenos especificamente sociais. O social esclarecendo o social, e fornecendo uma explicação qualquer para aquilo que escapava aos outros domínios. Um apelo a fatores sociais elucidaria os aspectos sociais de fenômenos não sociais. Bom, vamos voltar aqui que esse parágrafo ele é bem denso. Então aqui ele diz que existem duas abordagens muito diferentes sobre o que seria o social, né? Social, sociedade, enfim. Aí uma delas, senso comum, e o outro é o objeto deste livro. Ó, aí aqui vamos só mudar de cor. Vamos botar um roxinho para falar primeiro. A primeira seria a existência de um tipo específico de fenômeno, com vários nomes: sociedade, ordem social, prática social, dimensão social e estrutura social. E esse tipo de abordagem foi criado para diferenciar a sociologia da economia, geografia, biologia, psicologia, direito, ciência e política. Aí ele fala sobre um dado traço considerado social inerente à sociedade. Ele pode ter aspecto negativo ou positivo. Aí, definido esse domínio, pude usá-lo para lançar alguma luz sobre fenômenos especificamente sociais. Fornecer uma explicação qualquer para aquilo que escapava dos outros domínios.
Então, tudo que escapava do domínio econômico, geográfico, biológico, psicológico, o pessoal enquadrava como fatores sociais. Então, isso é uma crítica feita por ele. Vamos continuar. Por exemplo, reconhece a força intrínseca do direito, mas alguns aspectos dele seriam mais bem compreendidos se uma dimensão social lhe fosse acrescentada. Para quem é do direito como eu, vamos destacar. Vamos usar 3 cores aqui, né? Para não ficar muito colorido. O amarelo, o roxo, quando tiver primeiro, segundo, normalmente, assim, é uma característica desse autor e de outros autores, enumerar características, por exemplo. Eu gosto de destacar primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente deixa o roxo para isso. E o rosa enfim, o que eu acho importante para mim, assim, não é nem para elucidar, deixar claro o texto, como no caso do amarelo, nem para destacar a ordem, né, do pensamento quando o autor estrutura. Vamos lá. Eu quero destacar isso aqui. Por exemplo, reconhece a força intrínseca do direito, mas alguns aspectos dele seriam mais bem compreendidos numa dimensão social que não fosse acrescentada. Vamos continuar. Embora os fatores econômicos se desenvolvam segundo sua própria lógica, existem também elementos sociais capazes de explicar o comportamento um tanto errático dos fazedores de cálculo. A psicologia, sem dúvida, segue impulsos internos. No entanto, alguns de seus aspectos mais intrigantes se devem à influência social. A busca científica, com todo o seu ímpeto, apresenta algumas características necessariamente sujeitas às limitações sociais de cientistas presos ao contexto social da época. Embora a arte seja amplamente autônoma, sofre também a influência de considerações sociais e políticas, que podem explicar alguns traços de suas obras-primas mais famosas. E, embora a ciência da administração tenha lá suas regras, convém-lhe, às vezes, levar em conta circunstâncias sociais, culturais e políticas, à altura de explicar por que certos princípios organizacionais sólidos nunca são postos em prática. Muitos outros exemplos podem ser facilmente encontrados, pois essa versão da teoria social tornou-se a posição padrão de nosso software mental, que leva em conta o seguinte: existe um contexto social em que ocorrem atividades não sociais. Ele é uma tarefa específica da realidade. Pode ser usado como um tipo especial de casualidade para explicar os aspectos residuais, que escapam a outros domínios, psicologia, direito e economia. É estudado por especialistas a que se dá o nome de sociólogo ou sócio X, sendo X a incógnita para qualquer disciplina. Então, você, por exemplo, socioeconomia, né? Seria mais ou menos isso. Como os agentes comuns estão sempre dentro de um mundo social que os abrange, podem, na melhor das hipóteses, dar informações sobre esse mundo e, na pior, ignorar sua existência, cujo efeito total só é percebido pelos olhos mais disciplinados dos cientistas sociais. Não importa quão difícil seja levar a cabo tais estudos, eles conseguem até certo ponto imitar o sucesso das ciências naturais quando se mostram tão objetivos contra as outras disciplinas, graças ao emprego de ferramentas quantitativas. Vamos lá. Caso isso não seja possível, cumpre recorrer a métodos alternativos, que levem em consideração os aspectos humanos, intencionais, hermenêuticos daqueles domínios, sem virar as costas ao ethos da ciência. É quando os cientistas sociais são instados a dar seu parecer sobre engenharia social ou a acompanhar uma mudança social. Alguma consequência política deve seguir-se a esse estudo, mas só depois que um conhecimento suficiente tenha sido acumulado. Essa posição padrão tornou-se senso comum não apenas para os cientistas sociais, mas também para quem atua em jornais, educação superior, partidos políticos, conversas de bar, histórias de amor, revistas de moda, etc. As ciências sociais disseminaram sua definição de sociedade com a mesma eficiência com a qual as empresas de utilidade pública prestam seus serviços de eletricidade e telefone.
Comentar a inevitável dimensão social daquilo que nós e os outros fazemos em sociedade tornou-se tão corriqueiro quanto usar um celular, pedir uma cerveja ou discorrer sobre o complexo de Édipo, pelo menos no mundo desenvolvido. Então, o que ele falou até aqui? Vamos só recapitular. Que normalmente, por exemplo, em relação ao direito, quando você não consegue explicar até certo ponto alguma questão jurídica, a gente apela para uma dimensão social, fatores sociais. Então, a partir do momento que o direito fechado em si não consegue mais explicar, a gente apela para essa questão social. E assim, em relação à economia, arte, psicologia, enfim, vários outros campos de conhecimento. E aqui ele continua falando sobre o uso, né, dos sócios, sociologia social, como se fosse um complemento desse tipo de matéria, de disciplina. Por exemplo, como sociopsicologia, sociopedagogia, socioeconomia. É algo que se tornou comum hoje em dia e uma forma, às vezes, da gente completar aquilo que não consegue se explicar, né? E que ele continua falando, isso tornou-se comum em diversos campos que não só a ciência, como jornais, partido político, conversa de bar, enfim. Vamos continuar. A outra abordagem não admite o preço. Aqui a gente pega outra corzinha, o lilás que a gente estava falando, outra abordagem, que é o que o livro vai nos trazer. Outra abordagem não admite o pressuposto básico da primeira. Afirma que não há nada de específico na ordem social. Então, não admite o que é abordado pela primeira e que não há nada de específico na ordem social. Que não existe nenhuma dimensão social, nenhum contexto social, nenhuma esfera distinta da realidade a que se possa atribuir o rótulo social à sociedade. Que nenhuma força social está aí para explicar os traços residuais que outros domínios não explicam. Que os membros sabem muito bem o que estão fazendo, mesmo quando não falam a respeito para a satisfação dos curiosos. Que os atores nunca estão inseridos num contexto social e são, por isso mesmo, muito mais que meros informantes. Que, portanto, não há sentido em acrescentar fatores sociais a outras especialidades científicas. Que a relevância política obtida por meio de uma ciência da sociedade não é necessariamente desejável, e que a sociedade, longe de representar o contexto no qual tudo se enquadra, deveria antes ser visto como um dos muitos elementos de ligação que circulam por estreitos canais. Se provocada, essa segunda escola de pensamento alardearia como seu slogan as famosas palavras da senhora Thatcher, proferidas certa feita: sociedade é coisa que não existe. Então esse aqui seria o lema dessa segunda abordagem. Se são tão diferentes, como as duas podem declarar serem ciência do social e reivindicar uma e outra o título de sociologia?
Aqui, elas seriam incompatíveis, pois a segunda posição toma como enigma a solucionar o que a primeira considera uma solução, ou seja, a existência de vínculos sociais distintos que traem a presença oculta de certas forças sociais específicas. Na visão alternativa, social não é uma cola que pode fixar tudo, inclusive o que as outras não fixam. É aquilo que outros tipos de conectores amalgamam. Enquanto os sociólogos, ou socioeconomistas, sociolinguistas, psicólogos sociais, encaram os agregados sociais como elemento capaz de lançar luz sobre os aspectos residuais da economia, linguística, psicologia, administração e assim por diante, os outros estudiosos, ao contrário, consideram os agregados sociais como algo a ser explicado por associações específicas, fornecidas pela economia, linguística, psicologia, direito, administração, etc. A semelhança entre as duas abordagens parece mais profunda, no entanto, quando se tem em mente a etimologia da palavra social. Ainda que a maioria dos cientistas sociais prefiram chamar social a uma coisa homogênea, é perfeitamente lícito designar com o mesmo vocabulário uma série de associações entre elementos heterogêneos. Então vamos sublinhar isso aqui. Ainda que a maioria dos cientistas sociais prefiram chamar social uma coisa homogênea, é perfeitamente lícito designar, mesmo vocabulário, uma série de associações entre elementos heterogêneos. Dado que, nos dois casos, a palavra tem a mesma origem, a raiz latina socius, podemos permanecer fiéis às instituições originais das ciências sociais, redefinindo a sociologia não como ciência social, mas como a busca de associações. Então, aqui ele vai propor que sociologia não é a ciência social, mas a busca de associações. Sob este ângulo, o adjetivo social não designa uma coisa entre outras, como um carneiro negro entre carneiros brancos, e sim um tipo de conexão entre coisas que não são em si mesmas sociais. Bom, profundo isso. Vamos lá. À primeira vista, essa definição soa absurda, pois pode forçar a sociologia a significar qualquer tipo de agregado, de ligações químicas a vínculos jurídicos, de forças atômicas a corporações, de organismos fisiológicos a partidos políticos. Mas é exatamente esse ponto que o ramo alternativo da teoria social pretende estabelecer. Todos os elementos heterogêneos precisam ser reunidos de novo em uma dada circunstância, longe de ser uma hipótese atordoante. Essa é, na verdade, a experiência mais comum que podemos ter em face aos aspectos enigmáticos do social. Uma nova vacina está sendo preparada, uma nova descrição de tarefa está sendo oferecida, um novo movimento político está sendo criado, um novo sistema planetário está sendo descoberto, uma nova lei está sendo votada, uma nova catástrofe está ocorrendo. A cada instância precisamos reformular nossas concepções daquilo que está associado, pois a definição anterior se tornou praticamente relevante. Já não sabemos muito bem o que o termo nós significa. É como se estivéssemos atados por laços que não lembram em nada os vínculos sociais. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pessoal, eu vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa aqui, né, neste início desse box. Mas o que eu quero dizer é que a gente já percebeu sobre o que será o livro e como ele vai desenrolar. Sim, mas o principal é realmente
até agora essa oposição do conceito de sociologia, do social tradicional que a gente tem e uma nova proposta. Eu acho que dá para ter uma noção do que ele vai abordar, mas ao mesmo tempo não dá. Então é muito importante continuarmos a leitura. Eu achei interessante que no próprio nessa parte, né, abordada até agora, o próprio livro ele fala da importância de renovar conceitos que já não servem mais, que evoluem, né? Então provavelmente ele deve evoluir na visão dele, essa visão de rede, da importância das redes e dos atores. E eu vou continuar a leitura. Caso eu tenha, né, uma nova percepção, uma nova visão, eu faço mais um vídeo depois, inclusive tentando comparar se houve ou não essa evolução do pensamento de Latour. E, bom, é isso. Vai ficar aqui a dica de leitura, né, do livro. Deixa eu voltar lá para a capa. Reagregando o social, uma introdução à teoria do ator-rede. Como eu falei, vai ser importante para mim, para o meu mestrado e para a matéria que eu estou fazendo agora, que é para o doutorado. E, bom, é isso. Vou ficando por aqui. Como eu disse, caso eu tenha algum insight, assim, sobre, né, alguma coisa que eu li e tal, eu ainda vou discutir o livro com os outros colegas, né? E aí eu posto aqui mais um videozinho fazendo esse link, né? Entre o antes e depois de Latour. É isso. Um beijo e até a próxima.